É bom demais ter vocês aqui hoje, viu? Preparem o coração porque a história que eu vou contar não é sobre sorte, não. É sobre a teimosia, a garra e o suor de um cabra arretado lá de Fortaleza, Ceará. Essa história começa bem cedinho, antes mesmo do sol dar as caras, num canto apertado da periferia, onde o silêncio só existe entre uma sirene e outra. O nome dele era Jonas. Jonas não era de ferro, ele era de carne e osso, mas o corpo dele funcionava à base de pura necessidade. O alarme do celular, um toque irritante de uma música brega, começava a tocar às 3h30 da manhã. Não era 3h40, nem 3h20. Era 3h30, religiosamente. O quarto era pequeno, abafado, e dividia o espaço com a mãe, a dona Fátima, e a irmã mais nova, a Camila. 3 na mesma cama, um calor da gota serena que grudava na pele. Quando o alarme tocava, Jonas tinha que fazer a ginástica de se levantar sem encostar em ninguém, senão a missão era abortada. Mãe, tô indo. Saus, ele murmurava, a voz rouca, como se tivesse passado a noite inteira gritando no meio de uma festa. Dona Fátima nunca respondia de primeira. Ela só apertava a mão dele, um gesto silencioso que valia por 1000 preces e 1000 desculpas por não poder dar uma vida melhor ao filho. Jonas saía da casa que ficava no Mondubim, um bairro que tem a alma de Fortaleza, mas que fica longe, bem longe do luxo da beira-mar. Ele pegava a bicicleta velha, que tinha mais remendo que pneu novo, e o cheiro da maresia, misturado com o cheiro da terra seca e da fumaça do primeiro ônibus, já invadia as narinas. A primeira jornada do dia de Jonas era a mais perigosa e, paradoxalmente, a que pagava menos por hora trabalhada. Ele era entregador, não de moto não, de bicicleta. Naquela época, a faculdade de engenharia civil já tinha começado há 1 ano e meio. Era uma faculdade particular de nome bom, mas que custava os olhos da cara. Jonas não tinha passado na pública. A escola pública onde ele estudou não dava base para competir com os playboys que vinham de colégio particular. Ele tentou de novo, mas o sonho não podia esperar. E assim, Jonas se viu preso num cálculo cruel. A mensalidade da faculdade era R$ 1.200. Ele morava com a mãe e a irmã e precisava contribuir com pelo menos R$ 800 para as despesas da casa. Total, 2 nós. 0 fixos, fora passagem e material. Para tirar essa grana, ele precisava de 3 empregos. 3. O primeiro, o das 3h30 da manhã até as 7h, era o das entregas. Naquela hora, só restaurante chique de café da manhã ou padarias gourmet estavam abrindo. Ele pedalava quilômetros e quilômetros, atravessando a cidade ainda adormecida, lutando contra o vento e o sono que pesava mais que a mochila térmica nas costas. A bicicleta de Jonas era a única coisa que o ligava à realidade. Ele pedalava e pensava, um dia eu não vou mais fazer isso. Um dia eu vou construir essas pontes, esses prédios, e não só entregar o pão deles. O problema de trabalhar com bicicleta em Fortaleza era o sol. Às 6 da manhã, o calor já era uma bofetada. O suor escorria da testa, misturado com o óleo da corrente da bicicleta que ele sempre acabava tocando. Às 7 em ponto, ele tinha que estar no ponto final da linha de ônibus. Ele largava a bicicleta na casa de um amigo que morava perto da parada, tomava um banho de gato com uma garrafa de água mineral gelada que ele guardava na mochila e trocava de roupa. A farda de entregador dava lugar à roupa de estudante. Calça jeans, camiseta simples e a mochila abarrotada de livros de cálculo e geometria descritiva. O ônibus era uma tortura. Lotado, fedorento. E Jonas tinha que fazer a viagem em pé, segurando na barra de ferro fria, enquanto tentava ler alguma fórmula complexa. O cérebro dele estava programado para desligar. 4 horas de sono por noite, no máximo. O corpo pedia descanso, mas a força de vontade gritava mais alto. E aí, Jonas? Parece que viu um fantasma. De novo estudando no busão? Era Cássio, um colega da faculdade que pegava o mesmo ônibus, mas vinha de um bairro um pouco melhor. Jonas forçava um sorriso. É o jeito, Cássio. Prova de resistência dos materiais está chegando, bicho. Ele nunca contava sobre os empregos. Na faculdade, ele era o Jonas, o estudante de engenharia. Seus colegas achavam que ele morava um pouco longe, mas não imaginavam o perrengue que ele passava. Ele tinha vergonha? Não, não era vergonha.
Era medo da pena. Ele não queria que olhassem para ele como coitado. Ele queria que olhassem para ele como igual. A faculdade ficava na Aldeota, um bairro nobre. O contraste era brutal. Enquanto Jonas chegava suado, cheirando a suor e óleo, os outros chegavam de carro, de Uber, ou com roupas que valiam o salário de um mês dele. As aulas de engenharia eram puxadas. O professor falava sobre vetores, sobre estática, e Jonas lutava para manter os olhos abertos. A cabeça balançava. Ele tinha que rabiscar o caderno com força, cravar a caneta no papel, só para sentir a dor e despertar. Às vezes, ele piscava e perdia um minuto inteiro da explicação. Era como se o corpo dele estivesse sabotando o próprio futuro. Jonas, me diga qual o módulo de elasticidade que estamos usando neste cálculo? O professor Roberto, um senhor sisudo, mas justo, perguntava. Jonas levava um susto, limpava a garganta e respondia no automático. O módulo de Young, professor, 20 gigapascal. Ele acertava sempre. O que impressionava a todos era que, apesar da aparência sempre cansada, da olheira roxa que parecia tatuada sob os olhos, Jonas era um dos melhores alunos da turma. O cérebro dele funcionava na base da adrenalina e do desespero. Ele não podia se dar ao luxo de reprovar. Reprovar significava pagar a matéria de novo, e ele não tinha um centavo a mais para gastar. Ao meio-dia, a aula acabava. Era a hora do almoço. Enquanto a maioria ia para a lanchonete universitária ou para os restaurantes da região, Jonas tinha que correr. Ele pegava o busão de novo, mas dessa vez para o outro lado da cidade, em direção ao Meireles, onde ficava o segundo emprego. O segundo emprego era o mais quente, o mais barulhento e o mais humilhante, na opinião dele. Ele era auxiliar de cozinha em um restaurante popular, o Sabor do Ceará. O horário, 11h30 às 15h30. 4 horas intensas, sem parar. Jonas tirava a camiseta, vestia o avental branco encardido e a touca. Ele era o responsável por lavar a montanha de pratos e panelas que saíam do fogão industrial. O calor da cozinha de um restaurante cearense no pico do meio-dia é algo que beira o inferno. A gordura grudava nas paredes, o vapor quente das panelas de feijão e arroz embaçava os óculos dele, e o cheiro de óleo queimado penetrava na pele. "Jonas, anda, bicha! Preciso dessa panela aqui agora!" gritava a cozinheira-chefe, uma mulher enorme e brava chamada Valdete. Jonas não podia reclamar. Ele lavava, esfregava, enxaguava. A água, misturada com detergente e restos de comida, fazia uma bagunça no chão. Seus braços doíam, os dedos estavam enrugados, e ele sentia o cheiro da comida, mas raramente tinha tempo ou estômago para comer de verdade. O almoço dele era um rango rápido, uns restos que Valdete liberava, comido em pé encostado na parede em 5 minutos antes de voltar para a pia. A grande luta mental de Jonas durante o turno na cozinha era não deixar que a raiva tomasse conta. Ele via os clientes sentados rindo, comendo pratos caríssimos, sem a menor ideia da labuta que acontecia a 3 metros de distância atrás da porta de vai-vem. "Eu sou o futuro engenheiro. Eu sou o futuro engenheiro." Ele repetia isso como um mantra, enquanto a espuma da louça subia até os cotovelos. Às 15h30 ele estava liberado. O corpo dele estava mole, exausto. O uniforme cheirava a gordura rançosa. Ele trocava de roupa de novo, colocava a farda de estudante e tinha 1h30 livre até o terceiro emprego. Essa 1h30 era sagrada. Ele não voltava para casa. Ele ia para a biblioteca da faculdade. Não era a biblioteca chique, climatizada. Era o fundo da biblioteca, perto da seção de livros antigos, onde o silêncio era maior e o cheiro de papel velho era reconfortante. Jonas pegava os livros de concreto armado e tentava estudar, mas as 4 horas de sono cobravam o preço. Ele lia a mesma frase 10 vezes. O texto se embaralhava. A letra parecia dançar. Ele tinha que tomar um café forte e amargo, comprado no camelô da esquina, para manter a vigília. Era nesse momento que a solidão batia mais forte. Ele olhava para os lados. Os outros estudantes estavam em grupo, discutindo a matéria, fazendo trabalhos em conjunto, rindo de piadas internas. Jonas estava sempre sozinho. Ele não tinha tempo para fazer amigos. Amigos exigem tempo, exigem saída, exigem ir ao cinema ou tomar uma cerveja. Jonas não tinha R$ 10 sobrando para isso, muito menos tempo. O medo de desistir
Era um monstro que ficava no canto da sala, esperando o momento de fraqueza dele. Para que isso, Jonas? Você não consegue. Vai largar a faculdade, pegar um emprego fixo de salário mínimo e ter 8 horas de sono como todo mundo. Sua mãe vai entender. A voz da desistência era sedutora, mas aí ele lembrava do sorriso da Camila, a irmã, que sonhava em ser médica e via nele o único caminho para a universidade. Ele lembrava da dona Fátima, que vendia bolo de pote na porta de casa e nunca reclamava da vida. Ele não podia falhar. Falhar não era uma opção. Às 17h, o relógio disparava o alerta para o terceiro emprego. Esse era o emprego mais tranquilo, mas o mais solitário. Jonas era vigia e auxiliar de limpeza noturno em um estacionamento rotativo perto do shopping Pátio Dom Luiz. Ele tinha que varrer, limpar o banheiro e, principalmente, ficar sentado em uma guarita pequena, controlando a entrada e saída dos carros. O turno ia das 17h às 22h, 5 horas. Ele chegava, vestia o colete refletivo e pegava a vassoura. O bom desse emprego é que depois de varrer e limpar, ele tinha tempo. Tempo para estudar em teoria. Jonas abria o caderno e os livros na guarita. Era um local frio, apesar do calor de Fortaleza. O vento que soprava à noite, misturado com o ar-condicionado dos carros que entravam e saíam, dava um calafrio na espinha. Ele ficava ali, sentado, com a luz fraca da guarita iluminando as fórmulas de resistência dos materiais. Ele estava exausto, mas o silêncio era um alívio depois do barulho ensurdecedor da cozinha. Os clientes eram apressados, mal olhavam para ele. Tá aqui o ticket, garoto. Vê se não risca meu carro, hein? Jonas apenas acenava, sem ligar para a arrogância. Ele estava em outro mundo, no mundo dos cálculos. O estacionamento era o lugar onde ele tentava recuperar o tempo perdido. Ele não podia faltar às aulas porque era engenharia, e perder uma aula significava perder a base de meses de estudo. Ele não podia faltar aos empregos, porque o salário era contado no centavo. Ele fazia as contas na cabeça. Emprego 1, entregas, R$700, variava muito. Emprego 2, cozinha, R$850, fixo. Emprego 3, estacionamento, R$800, fixo. Total, R$2.350, no máximo. A margem era apertadíssima. Qualquer imprevisto, qualquer pneu furado da bicicleta, ou se ele ficasse doente, significava que a mensalidade da faculdade atrasaria. E ele estava sempre doente. Não era gripe, não. Era o corpo dele gritando. Dores de cabeça crônicas. Dores nas costas de carregar peso e ficar em pé por horas. E a fadiga que era uma dor constante e surda. Às 22h, o supervisor chegava para fechar o caixa. Jonas pegava suas coisas e voltava para a luta mais difícil. O trajeto de volta para o Mondubim. O ônibus noturno era ainda mais perigoso e lento. Ele chegava em casa por volta das 23h. Dona Fátima estava sempre acordada na cozinha, lavando a louça ou costurando alguma peça para ganhar um extra. Jonas, meu filho, come alguma coisa. Não, mãe, só quero deitar. Ele tomava um banho rápido. A água fria era o único luxo que ele se permitia. Ele se deitava, olhava ao teto. O corpo relaxava, mas a mente continuava a 1000 por hora, repassando as fórmulas, lembrando dos rostos dos clientes, da bronca de Valdete. 4 horas de sono. Da meia-noite até as 3h30. Ele se forçava a dormir, porque sabia que se perdesse 1 minuto, o dia seguinte seria insuportável. Essa rotina se repetia de segunda a sábado. Domingo era o único dia que ele tinha para respirar, mas mesmo assim, ele passava a manhã inteira estudando para a faculdade e à tarde ajudando a mãe na feira. Era uma vida de sacrifício, de renúncia total. Jonas não sabia o que era lazer. Ele não sabia o que era um final de semana sem responsabilidade. O único foco dele era aquele pedaço de papel, o diploma de engenheiro civil. Os meses passavam assim. O segundo ano da faculdade estava quase no fim, e o peso da rotina estava esmagando Jonas. Ele estava mais magro, mais pálido. Os professores começaram a notar. Ele era o único aluno que vinha de longe, que nunca ficava para os grupos de estudo noturnos e que sempre parecia prestes a desmaiar. O professor Roberto, aquele sisudo da estática, era um observador atento. Ele sabia que algo estava muito errado com Jonas. Um dia, durante a aula de introdução à mecânica dos sólidos, Jonas estava tentando resolver um problema complexo no quadro.
Ele estava tão exausto que as mãos tremiam levemente. Ele errou um sinal, um erro simples, de desatenção. Jonas, preste atenção. Você trocou o sinal de tração pela compressão. O professor Roberto falou com a voz firme. Jonas esfregou os olhos tentando se concentrar. Desculpe, professor, é o cansaço. Ele apagou e refez o cálculo rapidamente. Mas o professor Roberto viu o tremor, viu o suor frio na testa do garoto. Depois da aula, o professor o chamou. Jonas, sente-se aqui. Jonas sentou, já se preparando para a bronca. Ele achou que o professor ia dizer que ele precisava dormir mais, que ele não estava levando a sério. Você é um dos alunos mais brilhantes que já tive, garoto, mas você está se desintegrando na minha frente. O professor foi direto, sem rodeios. Jonas olhou para o chão. Eu estou me esforçando, professor. Eu juro que estou. Eu sei que está. É por isso que estou preocupado. Me diga, o que está acontecendo? Você tem algum problema de saúde? Jonas hesitou. Ele não queria abrir o jogo, mas o olhar do professor era de autoridade e, ao mesmo tempo, de uma preocupação genuína. Professor, eu tenho que pagar a faculdade. Eu trabalho em 3 empregos. O professor Roberto era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, que tinha visto muitas gerações de estudantes. Mas 3 empregos? Isso o pegou de surpresa. 3? Que tipo de emprego? Jonas contou a rotina. Entregas de madrugada, auxiliar de cozinha no almoço e vigia à noite. Ele resumiu a carga horária e as míseras 4 horas de sono. O professor ficou em silêncio por um longo tempo. Ele pegou um copo d'água e ofereceu a Jonas, que bebeu tudo de uma vez. Você está fazendo um sacrifício sobre-humano, Jonas, mas não está sustentável. Você vai quebrar. E quando você quebrar, todo esse esforço terá sido em vão. Mas, professor, se eu largar não consigo pagar a mensalidade. A voz de Jonas saiu desesperada. E se você não largar, vai reprovar na matéria mais importante e vai ter que pagar de novo. Pense nisso. O professor se levantou, foi até a janela e olhou para o movimento da rua. Olha, eu não gosto de prometer nada, mas eu conheço muita gente nesta cidade. Eu conheço os reitores, eu conheço as empresas. Você precisa de ajuda, mas não de caridade. Você precisa de uma oportunidade compatível com o seu potencial. Jonas sentiu uma ponta de esperança, mas ele estava tão acostumado a lutar sozinho que mal conseguia acreditar. O que o senhor sugere, professor? Sugiro que você me dê um voto de confiança. Eu vou ver o que consigo fazer, mas por enquanto, prometa-me que você vai se alimentar direito. E tente tirar mais meia hora de sono, nem que seja no ônibus. Jonas concordou. Ele saiu da sala do professor com a cabeça girando. Seria aquela a luz no fim do túnel? Ou seria apenas mais uma promessa vazia? Ele tinha que ir para o segundo emprego. O cheiro de gordura estava esperando por ele no Sabor do Ceará. Naquele dia, na cozinha, a Valdete notou algo diferente. Jonas estava mais lento que o normal. Anda, Jonas. Que moleza é essa? Tá sonhando com o quê? Nada, Valdete. Só o cansaço. Ele estava esfregando uma panela de pressão enorme, com restos de mocotó grudados. A Valdete, apesar de brava, tinha um bom coração no fundo. Você tá parecendo um zumbi, menino. Vai acabar caindo aqui dentro da graxa. Jonas não respondeu. Ele estava pensando no professor Roberto. Aquele encontro tinha injetado uma dose de dúvida e, ao mesmo tempo, uma dose de fé. Ele era bom. Ele sabia que era bom, mas o sistema estava desenhado para que ele falhasse. Ele terminou o turno e correu para a biblioteca. Tentou estudar, mas a ansiedade sobre o que o professor faria ou não faria era maior que a concentração. Às 17h00, ele estava no estacionamento. O frio da noite de Fortaleza começava a cair e ele estava lá, varrendo as folhas que o vento trazia. Ele parou um instante e olhou para o céu. Não era um céu limpo, era um céu poluído pela luz da cidade grande, mas ele conseguia ver algumas estrelas. Ele sentiu o peso do sacrifício. O sacrifício de ser jovem e não ter juventude. O sacrifício de ter talento, mas ter que gastá-lo na pia de lavar louça. Aquele era o ciclo de Jonas. A corda estava esticada ao máximo. Ele estava prestes a arrebentar. Naquela noite, o sono foi ainda mais difícil. Ele deitou, mas o corpo doía tanto que parecia que ele estava deitado em pregos. Ele fechou os olhos às 23h45 e às 3h30 o alarme cruel tocou novamente. Ele se levantou.
a cabeça latejando. A rotina recomeçava. Ele pegou a bicicleta, a mochila térmica e saiu para as ruas escuras de Fortaleza para fazer suas entregas. O suor já escorria antes mesmo de ele subir na bicicleta. Ele mal sabia que naquele mesmo dia o professor Roberto estava se movimentando. O professor não era de promessas vazias. Ele tinha ficado genuinamente tocado pela história de Jonas. Na manhã seguinte, Jonas estava na aula de cálculo avançado. Ele estava mais pálido que o normal. Ele mal conseguia segurar a caneta. O professor Roberto entrou na sala, acompanhado da coordenadora do curso, a doutora Lúcia. Os dois estavam com semblantes sérios. Jonas sentiu um frio na barriga. Ele pensou: pronto, devo ter feito alguma besteira. O professor descobriu que eu errei mais um cálculo. A doutora Lúcia pigarreou: bom dia, turma. Estamos aqui para um comunicado importante. Ela falou sobre a importância do esforço, da dedicação, e Jonas estava quase dormindo em pé. Saia em nome da faculdade. Nós queremos reconhecer um esforço extraordinário. Ela olhou diretamente para Jonas. O coração dele disparou. Jonas Cordeiro da Silva. Por favor, levante-se. Jonas se levantou desajeitado, sentindo todos os olhares da sala sobre ele. Ele estava tremendo. Jonas, o seu histórico acadêmico é impecável. O seu desempenho, mesmo diante de dificuldades que a maioria de nós nem consegue imaginar, é um exemplo. A doutora Lúcia fez uma pausa dramática. O professor Roberto estava ao lado, com um sorriso discreto. A partir de hoje, Jonas, você não precisará mais se preocupar em pagar a mensalidade. A Faculdade de Engenharia Civil, em parceria com a Fundação de Apoio ao Estudante, tem o prazer de conceder a você uma bolsa de estudos integral, cobrindo 100% dos seus custos acadêmicos até o final do curso. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com a faca. Jonas não ouviu o resto. A cabeça dele começou a zunir. Bolsa integral. R$ 1.200 por mês. A pressão de 2 anos e meio de luta e privação explodiu em seu peito. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Ele fechou os olhos. Quando abriu, viu a doutora Lúcia estendendo a mão para ele e o professor Roberto batendo palmas, seguido pelo resto da turma. Jonas tentou falar, mas a voz não saía. Ele só conseguiu balbuciar uma palavra, enquanto as lágrimas, que ele segurou por anos, escorriam pela olheira roxa. Obrigado. Ele não podia acreditar. A dívida, o medo de ser expulso, o peso da mensalidade, tudo sumiu em um instante. Ele não precisava mais de um dos empregos. Ele podia respirar, mas o professor Roberto ainda não tinha terminado o trabalho. Ele se aproximou de Jonas, que estava limpando o rosto com a manga da camisa. Sente-se, Jonas, ainda não acabou. O professor esperou que o burburinho da sala diminuísse. Como eu disse, você precisa de uma oportunidade para usar seu potencial. Não caridade. O professor olhou para a doutora Lúcia, que assentiu. Jonas, a nossa universidade tem uma parceria forte com a construtora Moura Cavalcante, uma das maiores do Nordeste. Eles estavam procurando um estagiário de engenharia civil que tivesse garra e fosse bom em cálculos. Ele sorriu. Você começa amanhã. O salário não é alto, mas é um estágio de verdade, na sua área. E o horário é flexível para que você possa estudar. Jonas não conseguia processar a informação. Bolsa integral. Estágio na área. Isso significava que ele podia largar 2 empregos. Ele podia dormir mais de 4 horas. A vida dele, que era um nó apertado e sufocante, de repente se desfez. Ele podia ser apenas Jonas, o estudante de engenharia. Ele sabia que o professor Roberto tinha movido o céu e a terra por ele. Naquela tarde, Jonas ligou para o Sabor do Ceará e pediu demissão. Ligou para o supervisor do estacionamento e fez o mesmo. Ele manteve apenas o emprego de entregador de bicicleta, só por mais uma semana, para garantir o dinheiro do próximo mês para a casa da mãe. Mas a pressão tinha sumido. Ele estava livre da rotina esmagadora. Naquela noite, Jonas chegou em casa mais cedo do que nunca, às 18h. Dona Fátima estava fazendo o jantar. Ela olhou para o filho que estava parado na porta com um sorriso que ela não via há anos. O que foi, menino? Que cara é essa? Ganhou na loteria? Jonas abraçou a mãe. Um abraço apertado, longo, cheio de alívio. Mãe, eu consegui. Eu não preciso mais pagar a faculdade. E eu consegui um estágio de engenharia. Dona Fátima soltou a colher de pau. As lágrimas vieram aos olhos dela,
mas eram lágrimas de alegria. Ela tocou o rosto do filho, sentindo a barba por fazer as olheiras. Meu Deus do céu, meu filho, Deus é muito bom. Não é só Deus, mãe, foi meu esforço. E o professor Roberto. Jonas ainda tinha o desafio do estágio e de se adaptar à nova realidade. Ele tinha que provar que o professor Roberto não tinha se enganado. Mas pela primeira vez em anos, ele se deitou sem a sensação de que o mundo estava prestes a cair em sua cabeça. Naquela noite, Jonas dormiu. Não 4 horas. Dormiu 8 horas seguidas. E quando acordou, o sol já estava alto. E ele sentiu, pela primeira vez, que a batalha mais difícil tinha sido vencida. O sacrifício tinha valido a pena. A luta não tinha acabado. Ele ainda era o garoto da periferia, mas agora ele tinha as ferramentas certas. O próximo passo era provar seu valor na construtora Moura Cavalcante. E esse era um desafio totalmente novo para Jonas. Um desafio de gente grande. O alarme tocou às 3h30, como sempre. Mas pela primeira vez em anos, Jonas não pulou da cama em pânico. Ele se virou, olhou para o teto. O sol ainda estava longe de nascer, mas ele se sentia vivo. Não era só o corpo descansado, era a alma que estava em paz. Ele se permitiu o luxo de desligar o alarme e só se levantar às 6 da manhã. Aquele era o último dia de Jonas como entregador de bicicleta. Ele precisava fazer essas últimas entregas para fechar o caixa da semana e garantir o dinheiro que daria para Dona Fátima e Camila até o próximo pagamento do estágio. Era um adeus à vida velha. Pedalando pelas ruas que ele conhecia de cor, ele sentia o cheiro do café fresco, mas dessa vez, sem o desespero de ter que engolir o vento. Ele parou um instante na beira-mar. O mar de Fortaleza estava calmo, o sol começava a pintar o céu de laranja e rosa. Antes ele não tinha tempo para ver a beleza. Agora ele via. Ele entregou a última sacola de pães, devolveu a mochila térmica e, pela primeira vez, não sentiu a pressão do relógio. Ele pegou o ônibus, mas não estava lotado. Ele conseguiu sentar. E no trajeto, em vez de lutar contra o sono, ele conseguiu de fato estudar os cadernos. Quando chegou na faculdade, a diferença era gritante. Os colegas notaram a mudança. Ele estava menos pálido e o sorriso, ainda que tímido, estava de volta. Ele não parecia mais um fantasma. O professor Roberto o encontrou no corredor. Jonas, vejo que o descanso fez bem. O professor sorriu e era um sorriso de orgulho. Lembre-se, você não ganhou nada de graça. Você pagou essa bolsa com o seu esforço de 2 anos. Agora vá lá e prove que eu estava certo. Jonas sentiu o peso da responsabilidade, mas era um peso bom, um peso de expectativa, não de sobrevivência. O primeiro dia na construtora Moura Cavalcante era o verdadeiro teste de fogo. A sede da construtora era um prédio espelhado, gelado pelo ar-condicionado, que ficava numa das avenidas mais chiques da Aldeota. Quando Jonas entrou, o cheiro de suor e óleo da cozinha de Valdete, que ainda parecia impregnado em sua memória olfativa, foi substituído pelo cheiro de café gourmet e papel novo. Ele estava de calça jeans e uma camisa social que a mãe tinha lavado e passado com tanto cuidado que parecia engomada. A mochila de estudante agora carregava um caderno e uma caneta. O supervisor dele era o engenheiro Gustavo, um homem na casa dos 30, elegante, que falava com um sotaque de quem estudou fora e parecia ter pressa constante. Sente-se, Jonas. O professor Roberto falou muito bem de você. Mas aqui, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Engenharia não é só cálculo, é gestão, é prazo, é dinheiro. Gustavo o levou para a sala dos estagiários. O contraste social bateu forte de novo. Os outros estagiários, 3 rapazes e 2 moças, estavam todos com roupas de marca, falando sobre o último fim de semana em Jericoacoara. Eles olharam para Jonas com aquela curiosidade disfarçada, típica de quem não consegue situar a pessoa. Esse é o Jonas, o novo estagiário. Ele vai nos ajudar com a parte de orçamentos e levantamento de materiais por enquanto, apresentou Gustavo de forma rápida. Jonas tentou ser simpático. Prazer, pessoal. Um dos rapazes, que parecia ser o líder do grupo, chamado Felipe, estendeu a mão sem tirar os olhos da tela do computador. E aí, bicho, de boa? Qual facul você é? Ah, já sei. A mesma que a nossa, né? Jonas confirmou. E onde você mora, Jonas? Perguntou uma moça, Mariana, com uma voz doce, mas um olhar um pouco inquisitivo. Jonas hesitou. Dizer Mondubim
Era como levantar uma bandeira de diferença. Moro longe, mais para o lado do Eusébio. Ele mentiu, usando uma referência que, embora ainda fosse distante, soava menos periférica. O silêncio constrangedor se quebrou quando Felipe começou a falar sobre um projeto de cálculo estrutural em um software caríssimo. Jonas sentou em sua mesa. Ele tinha um computador, uma cadeira ergonômica. Era tudo novo, limpo, mas ele se sentia um impostor. A primeira semana foi um massacre mental. Na faculdade, Jonas era um gênio da matemática, mas no estágio, ele era um novato lento. Ele não sabia usar o AutoCAD direito. Ele não entendia a linguagem de canteiro de obras. Ele sabia o que era concreto armado na teoria, mas não sabia a diferença prática entre um vergalhão de 3,8 e um de 5,16 sem olhar a etiqueta. Ele passava o dia tentando decifrar planilhas complexas, onde o custo de 1 metro cúbico de areia flutuava de acordo com a inflação. Os outros estagiários eram rápidos. Eles tinham tido aulas particulares de software. Tinham pais engenheiros que davam dicas. Jonas tinha que aprender tudo sozinho depois do expediente. Engenheiro Gustavo era exigente. Jonas, o prazo para o orçamento da Torre Atlântica é amanhã. Você precisa me entregar essa tabela de fornecedores de aço preenchida até o final do dia. Jonas ficava na frente da tela, sentindo a pressão. Ele não podia falhar. O professor Roberto tinha apostado nele. Se ele falhasse aqui, a bolsa de estudos parecia insignificante. A solidão que ele sentia na guarita do estacionamento voltou, mas de um jeito diferente. Era a solidão de ser o único que não pertencia. Um dia, Felipe, o estagiário mais arrogante, pegou um cálculo que Jonas tinha feito. Ei, Jonas, o que é isso aqui? Você calculou a resistência do vento usando a fórmula simplificada? A gente usa o modelo dinâmico, cara. Isso aqui é obra de gente grande. Não é prova da facul. Felipe riu, e os outros riram com ele. Jonas sentiu o rosto queimar. Ele tinha usado a fórmula que o professor Roberto ensinara como base. Ele não sabia que, na prática, eles usavam um software específico. Desculpe, eu não tenho acesso a esse software ainda. Ele tentou se justificar. Assim, claro. Felipe deu de ombros como se dissesse, esse cara não sabe de nada. Jonas percebeu que a luta não era mais contra o cansaço físico. A luta era contra a falta de base e a desigualdade de oportunidades. Ele tinha estudado a noite inteira, exausto, enquanto Felipe, provavelmente, estava jogando videogame. E ainda assim, Felipe tinha mais experiência prática. Ele precisava virar o jogo. Jonas começou a ficar depois do horário, não para trabalhar de graça, mas para aprender o que não sabia. Ele pedia a Gustavo para deixá-lo usar o computador para treinar o AutoCAD e o Revit. Ele voltava para casa às 20 Hesera, mas com a mente cheia de códigos e linhas de desenho técnico. A grande mudança era a rotina noturna. Jonas chegava no Mondubim, jantava com a mãe e a irmã sem pressa e ia para o quarto. Ele tinha tempo para se dedicar aos estudos da faculdade, não apenas para sobreviver a eles. Ele podia ler o material antes da aula e não durante a viagem no busão lotado. Seus resultados na faculdade dispararam. Ele tirou 10 em resistência dos materiais, a matéria que o professor Roberto lecionava. O professor o chamou novamente. Parabéns, Jonas. Eu sabia. Mas me diga, como está o estágio? Gustavo é um bom engenheiro, mas ele é um tubarão. Jonas desabafou sobre a dificuldade com os softwares e a sensação de estar atrasado em relação aos outros estagiários. Eu me sinto um ignorante, professor. Eu sei a teoria, mas não sei aplicar. Eles tiveram o privilégio de começar do topo, Jonas. Você começou debaixo da terra. O que eles têm de software, você tem de garra. Não subestime a sua origem. Quem ralou na periferia tem uma visão de logística e improviso que eles nunca terão. O professor foi enfático. Continue aprendendo o software, mas não perca a sua essência. Você é um engenheiro que sabe o valor de uma diária de trabalho. Isso vale ouro. O conselho do professor acendeu uma luz. Jonas parou de tentar ser o Felipe e começou a ser o Jonas que aprende rápido. Ele pediu a Gustavo para ir ao canteiro de obras. Gustavo hesitou. O canteiro é perigoso, Jonas. É sujo. Você vai ficar melhor aqui no ar-condicionado, calculando. Eu preciso ver a prática, engenheiro. Se eu vou calcular, preciso saber o que estou calculando. Gustavo, talvez impressionado pela ousadia, concordou.
Jonas foi ao canteiro de obras da Torre Atlântica. Era um sol de rachar. O barulho era ensurdecedor. O cheiro era de cimento molhado, terra e poeira. Era familiar, de certa forma. Ele vestiu o capacete, o colete e as botas de segurança. Ele andava pelo terreno, observando os pedreiros, os mestres de obra, os armadores. Ele via a realidade da construção. Ele percebeu que, diferente do escritório no canteiro de obras, as pessoas não se importavam com o seu sobrenome ou onde você morava. Elas se importavam se você sabia resolver o problema. Ele viu um grupo de operários tentando descarregar um caminhão de ferragens. A grua estava demorando e o mestre de obras estava impaciente, ameaçando multar a transportadora. Jonas se aproximou. Ele viu que a forma como as barras de aço estavam amarradas dificultava a pega rápida da grua. Mestre, Jonas chamou, respeitosamente. Se a gente realocar essas cintas, a grua consegue levantar um volume maior por vez, mais rápido. O mestre de obras, um homem grande e suado, olhou para ele com desconfiança. Quem é tu, moleque? Estagiário do escritório? Volta lá pro teu ar-condicionado. Eu só estou pensando na logística, mestre, para economizar o tempo da grua e do caminhão. Jonas fez um desenho rápido no chão, mostrando a alocação de peso. O mestre de obras, cético, mandou os operários testarem. Deu certo. O tempo de descarga caiu pela metade. O mestre de obras, que se chamava Seu Geraldo, olhou para Jonas com respeito. Tu é bom de olho, cabra. Não parece estagiário que só fica no papel. Eu trabalhei com logística de entrega por muito tempo, Seu Geraldo. Jonas sorriu. A partir desse dia, Jonas passou a ser o estagiário que era chamado para ir ao canteiro. Ele não era mais apenas o cara do cálculo. Ele era o elo entre a teoria fria do escritório e a realidade quente da obra. O engenheiro Gustavo percebeu a mudança. Seu Geraldo me disse que você está resolvendo problemas de logística lá embaixo. Você tem um jeito com o pessoal da obra. É que eu entendo o perrengue deles, engenheiro. Eu sei o que é trabalhar sob pressão. Jonas estava começando a encontrar seu lugar. O estágio pagava bem o suficiente para ele ajudar em casa e, o mais importante, ele estava aprendendo engenharia de verdade. Ele usou o primeiro salário do estágio para comprar uma bicicleta nova para as entregas da mãe. Dona Fátima continuava com os bolos de pote. E para comprar um bom computador usado para a Camila estudar. A vida de Jonas não era mais um ciclo de privação, mas um ciclo de crescimento. Ele estava no 3º ano da faculdade. As matérias eram cada vez mais específicas: fundações, hidráulica, estradas. Ele mergulhava nos livros, mas agora ele podia ligar a teoria à prática que via todos os dias na construtora Moura Cavalcante. Ele continuava morando no Mondubim, mas a viagem de ônibus não era mais um calvário, era um tempo de reflexão. Apesar da melhora, a luta para se encaixar no ambiente social da faculdade e do estágio ainda existia. Os colegas ricos continuavam com suas viagens e seus jantares caros. Jonas continuava comendo marmita na mesa do escritório que Dona Fátima preparava. Um dia, Felipe, o estagiário metido, viu Jonas comendo a marmita e fez um comentário. Cara, por que você não come no restaurante aqui do lado? Comida caseira é meio pesada, né? Jonas olhou para o colega sem raiva, apenas com a calma de quem sabe o valor do dinheiro. Essa comida aqui sustenta meu corpo e meu bolso, Felipe. É feita pela minha mãe. A resposta simples e direta calou Felipe. Jonas não estava mais tentando se esconder. Ele tinha orgulho da sua origem e do seu sacrifício. O tempo voava. O 3º ano passou. Jonas estava se tornando indispensável no estágio. Ele era o único que conseguia preencher planilhas de custo com precisão cirúrgica e, ao mesmo tempo, ir ao canteiro e conversar com o seu Geraldo sobre a resistência do solo. Gustavo, o engenheiro supervisor, que antes era apenas profissional, começou a ter um respeito genuíno por Jonas. Jonas, você tem a mentalidade de um engenheiro de campo, mas a precisão de um projetista. Você é raro. Eu aprendi na marra, engenheiro. Jonas estava finalmente dormindo bem, com uma média de 7 horas por noite. O corpo dele se recuperou. As olheiras sumiram, substituídas por uma expressão de determinação. O próximo grande desafio seria o projeto de conclusão de curso, TCC, e a efetivação na construtora. Jonas escolheu um tema ousado para o TCC: análise de materiais de baixo custo
e alta resistência para a habitação popular no Nordeste. Era um tema que refletia sua história, sua preocupação com a comunidade. O professor Roberto concordou em ser seu orientador. Um tema digno, Jonas. Vamos fazer engenharia que sirva ao povo, e não só aos prédios de luxo. Jonas se dedicou ao TCC com a mesma paixão que usava para pedalar de madrugada. Ele passava as noites na biblioteca da faculdade, mas agora ele estava lá por escolha, não por desespero. Ele era o aluno que ajudava os outros com cálculo. Ele tinha finalmente feito amigos na faculdade. A Camila, a irmã, estava crescendo e vendo o sucesso do irmão. Ela começou a estudar com mais afinco, inspirada pelo caminho que Jonas abriu. A formatura estava se aproximando. O último semestre era o mais pesado. TCC, provas finais e a pressão para que a construtora Moura Cavalcante o contratasse como engenheiro júnior. Gustavo, o supervisor, já tinha sinalizado a intenção da empresa, mas ele precisava da aprovação final da diretoria. Jonas sabia que a efetivação era crucial, não só pelo salário, que seria 4 vezes o que ele ganhava no estágio, mas porque era a validação final de todo o seu sacrifício. Ele estava na reta final. A apresentação do TCC era daqui a 1 mês. Ele estava revisando os gráficos de resistência dos materiais quando recebeu um telefonema inesperado. Era o engenheiro Gustavo. Jonas, preciso de você aqui amanhã, 7 da manhã. Temos um problema sério no canteiro da Torre Atlântica. Um problema que só você pode resolver. O tom de Gustavo era de urgência. Jonas sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquele era o momento de provar, de uma vez por todas, que o garoto da periferia que dormia 4 horas por noite era o engenheiro que eles precisavam. Ele tinha vencido a privação financeira, tinha vencido o cansaço. Agora, ele tinha que vencer o desafio técnico. O teste final estava chegando. Naquela noite, Jonas mal conseguiu dormir. Não por exaustão, mas por adrenalina. Ele estava pronto. Ele tinha a ferramenta do conhecimento e a memória do suor na pia da cozinha. Ele era a combinação perfeita de teoria e realidade. A vida dele estava prestes a mudar, de novo, e dessa vez ele estaria no controle. O sacrifício de ontem era a força dele hoje. Ele sabia que o professor Roberto estaria observando, e ele não podia decepcionar. Na manhã seguinte, o sol ainda estava tímido quando Jonas chegou ao canteiro de obras da Torre Atlântica. 7 da manhã em ponto. Ele vestia a farda de estagiário, mas por dentro ele estava com a armadura de quem já tinha enfrentado o inferno da exaustão. O ambiente estava tenso. Engenheiro Gustavo, que normalmente era imperturbável, andava de um lado para o outro, falando ao celular com a voz alterada. Seu Geraldo, o mestre de obras, estava com o rosto fechado, olhando para a base de uma estrutura recém-concretada. Jonas, que bom que você veio. Gustavo mal cumprimentou, já o puxando pelo braço. Temos um problema que pode parar a obra por semanas. E isso aqui é milhão, meu amigo. O problema era grave. Eles estavam preparando a concretagem de uma laje de transição no 10º andar, uma peça crucial para a distribuição de carga do prédio. O laboratório de controle de qualidade tinha acabado de enviar um laudo. A resistência do concreto usado em um pilar de sustentação vital, concretado há apenas 1 semana, estava abaixo do especificado. Já a compressão está 20% abaixo do mínimo exigido. Se a gente colocar o peso da laje, esse pilar vai falhar. Temos que demolir e refazer. Gustavo explicou, passando a mão na cabeça. Demolir significava atraso de meses, custo exorbitante e, pior, uma mancha na reputação da construtora. Jonas pegou o laudo. O cheiro de cimento e terra molhada era forte. Ele leu os números, as datas, os índices de umidade. Sua mente, agora descansada e afiada pelo estudo contínuo, começou a trabalhar em alta velocidade. Qual a margem de segurança que a gente tem, engenheiro? Perguntou Jonas. Quase zero. O pilar está no limite de carga. Se a gente não fizer nada, ele vai rachar. Os engenheiros mais experientes da Moura Cavalcante estavam em reunião de emergência, discutindo a logística da demolição. Eles já tinham desistido de salvar o pilar. Jonas olhou para seu Geraldo, que estava silencioso. Seu Geraldo, a cura do concreto foi normal? Muita chuva? Não, cabra. O tempo estava seco. A gente seguiu o cronograma, mas o material que veio daquela última leva da concreteira estava meio estranho.
meio aguado. Seu Geraldo revelou, baixinho. Aí estava o pulo do gato. Não era erro de cálculo, era falha no material. Jonas se afastou um pouco, pegou seu caderno e começou a rabiscar. Ele lembrou da aula de resistência dos materiais, aquela mesma aula em que ele quase desmaiou de sono. O professor Roberto tinha ensinado sobre métodos de reforço estrutural não invasivos. Engenheiro Gustavo, eu tenho uma sugestão. Gustavo olhou para o estagiário com um misto de esperança e ceticismo. Fale, Jonas, mas seja rápido. A demolição é a opção mais segura, mas a mais cara e lenta. Podemos reforçar a estrutura e acelerar a cura do concreto. Jonas propôs um plano arriscado, mas viável. Primeiro, instalar um sistema de escoramento hidráulico de alta precisão ao redor do pilar afetado, transferindo temporariamente a carga para as fundações adjacentes. Isso daria tempo. Segundo, ele propôs injetar uma resina epóxi de alta penetração no pilar, um material caríssimo, mas que agiria como um acelerador de endurecimento e aumentaria a resistência à compressão em poucas horas, selando as microfissuras. Resina epóxi? Isso é caríssimo, Jonas. E se não funcionar? Questionou Gustavo. Vai funcionar, engenheiro. Se usarmos a injeção sob pressão controlada, a resina vai preencher os vazios causados pela má qualidade do concreto. E o escoramento garante que não haverá colapso enquanto a resina age. Eu calculei a distribuição de carga no escoramento. Dá para suportar 150% da carga atual. Jonas mostrou os cálculos no caderno, limpos e precisos. Ele usou a teoria pura, mas com a experiência que ele ganhou observando o canteiro. Ele sabia que a resina estava disponível no depósito, usada em reparos menores. Gustavo, sob pressão, olhou o cálculo. Era impecável. Ele viu a confiança nos olhos de Jonas. Não era a confiança arrogante de Felipe, era a certeza de quem tinha estudado cada variável. Tudo bem, Jonas. Você tem 48 horas. Se isso funcionar, você salva a Torre Atlântica e a minha cabeça. Se não funcionar, você volta para a sala de orçamento e nunca mais sai de lá. Naquele momento, Jonas não era mais um estagiário. Ele era o engenheiro responsável pela crise. Ele trabalhou as 48 horas seguintes sem parar. Não foi o cansaço do subemprego, mas o cansaço da responsabilidade. Ele coordenou a equipe de seu Geraldo, que, respeitoso, seguiu cada instrução. Jonas usou o conhecimento que adquiriu na prática para garantir que a injeção da resina fosse perfeita, garantindo que cada milímetro do pilar recebesse o tratamento. Ao final do segundo dia, um novo laudo de laboratório foi feito. A sala de reunião da construtora estava cheia. O silêncio era total. Gustavo abriu o envelope, leu o resultado e soltou um suspiro de alívio. Funcionou. A resistência subiu para 95% do especificado, o que, com a margem de segurança que o Jonas calculou no escoramento, é suficiente para seguir com a obra. A diretoria, fria e distante, olhou para Jonas, que estava sujo de resina e poeira, mas com um sorriso no rosto. "Quem é esse garoto?" perguntou o CEO, um homem austero. Gustavo respondeu com orgulho visível. "Este é Jonas Cordeiro da Silva, nosso estagiário, e o futuro engenheiro civil da Moura Cavalcante." Jonas tinha vencido o teste final do campo. A confiança que Jonas ganhou no canteiro de obras era a armadura perfeita para enfrentar o desafio acadêmico que se seguia, a apresentação do seu projeto de conclusão de curso. O tema, análise de materiais de baixo custo e alta resistência para a habitação popular no Nordeste, era uma declaração de quem ele era e para quem ele queria trabalhar. A banca era composta por 3 professores, incluindo o professor Roberto, que estava visivelmente emocionado. Dona Fátima e Camila estavam na primeira fila. Dona Fátima vestia sua melhor roupa, os olhos marejados. Camila segurava um buquê de flores simples colhidas no quintal. Jonas começou a apresentação. Ele não falava apenas de fórmulas, ele falava de vidas. Ele explicou como o uso de materiais regionais, como o bambu tratado e o concreto de casca de arroz, poderia baratear em 40% a construção de moradias dignas, mantendo a segurança estrutural exigida pelas normas. Quando ele falava sobre o custo do metro quadrado, ele não falava de números abstratos. Ele falava do valor do aluguel no Mondubim. Ele falava da dificuldade de uma família de baixa renda de ter um teto. Ele falava com paixão, com a voz embargada.
Eu não estudei engenharia só para construir torres de luxo que eu nunca poderei morar. Eu estudei para construir um futuro onde minha comunidade tenha segurança e dignidade. E isso, professores, é o maior desafio da engenharia civil no nosso país. Ele terminou e o silêncio da sala foi quebrado por uma salva de palmas, não apenas dos professores, mas dos colegas que assistiam, inclusive Felipe, que pela primeira vez parecia respeitar Jonas de verdade. O professor Roberto deu a nota, 10 com louvor. Ele se levantou e apertou a mão de Jonas. Parabéns, engenheiro. Você usou a engenharia para transformar a sua realidade. E isso é o maior projeto de todos. Dona Fátima e Camila correram para abraçá-lo. O abraço da mãe era o alívio de quem via o filho cruzar a linha de chegada depois de uma maratona de 2 anos e meio de privação. Meu engenheiro, Dona Fátima sussurrava, chorando no ombro dele. Tudo valeu a pena. A formatura foi um evento grandioso. Um auditório enorme, cheio de famílias orgulhosas. Jonas estava lá, vestindo a beca, o capelo, ao lado de seus colegas. Ele era o orador da turma, escolhido não por ser o mais rico ou o mais popular, mas por ter a história mais inspiradora. No púlpito ele olhou para Dona Fátima e Camila. Ele viu o professor Roberto na primeira fila, sorrindo. Eu quero dedicar este momento a todos que sabem o que é levantar às 3h30 da manhã, não para buscar o sucesso, mas para buscar a sobrevivência. Sua voz ecoou, firme. Eu trabalhei em 3 empregos. Fui entregador de bicicleta, lavador de pratos e vigia noturno. Eu dormia 4 horas por noite, mas cada hora de privação foi uma aula. Cada prato sujo me ensinou o valor do trabalho. Cada quilômetro pedalado me deu a garra para não desistir. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando. O diploma que recebemos hoje não é um pedaço de papel. É a prova de que a teimosia vence o cansaço. É a prova de que a oportunidade, quando dada ao mérito, transforma vidas. E é a promessa de que o filho do Mondubim vai construir o futuro de Fortaleza. Ele se formou. Engenheiro civil, Jonas Cordeiro da Silva. O primeiro da sua família com um diploma universitário. 2 semanas depois da formatura, Jonas estava de volta à construtora Moura Cavalcante, mas desta vez não como estagiário. Engenheiro Gustavo o chamou em sua sala. A porta estava fechada. Jonas, você salvou a Torre Atlântica. Você demonstrou conhecimento técnico, liderança e, o mais importante, uma visão de custo que só quem sabe o que é lutar por cada centavo possui. Gustavo estendeu um contrato. A Moura Cavalcante tem o prazer de efetivá-lo como engenheiro civil júnior, com foco em gestão de projetos e logística de canteiro. O salário, você pode ver aí. Jonas olhou para o número. Era um salário que ele jamais sonhou em ganhar. Era mais do que ele ganhava somando os 3 empregos, e ainda sobrava muito. Ele não precisaria mais se preocupar com a mensalidade, com o ônibus, com a comida. Ele assinou o contrato, a mão firme. Aquele era o ponto final da sua jornada de sacrifício. A primeira coisa que Jonas fez com o salário de engenheiro foi tirar a família do Mondubim. Não para um bairro de luxo, mas para um apartamento decente, com 2 quartos e um banheiro que não era dividido por todos, em um bairro de classe média em crescimento, mais perto da faculdade de Camila. Camila, inspirada pelo irmão, estava estudando para o vestibular com foco total. Ela via Jonas chegando em casa cansado do trabalho, mas realizado, e não mais destruído. A Dona Fátima, agora, não precisava mais vender bolo de pote na porta. Ela se dedicava a cuidar da casa nova e, principalmente, a descansar. Jonas, 1 ano depois, estava trabalhando na construção de uma ponte importante sobre o rio Ceará. Ele era o engenheiro responsável pela logística e segurança da obra. Um dia, dirigindo seu carro popular, o primeiro carro da família, pago à vista, ele parou no sinal. O sol estava forte, o calor típico de Fortaleza. Ele olhou para o lado e viu um rapaz, suado, pedalando uma bicicleta velha, com uma mochila térmica nas costas. O entregador lutava contra o vento e o calor, o rosto fechado, a expressão de cansaço que Jonas conhecia tão bem. Jonas sentiu um aperto no peito, mas não de pena, e sim de gratidão. Ele sabia exatamente o que aquele rapaz estava sentindo. Ele apertou a mão no volante, lembrando-se da sensação do guidão oleoso da sua antiga bicicleta. Ele venceu. O sacrifício não era a meta, era o caminho.
As 4 horas de sono não foram a causa do seu sucesso, mas a prova da sua vontade inabalável. Ele era a prova viva de que a periferia de Fortaleza podia gerar não apenas sobreviventes, mas construtores. Ele era Jonas Cordeiro da Silva, engenheiro civil, e ele estava finalmente pronto para construir o futuro. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.